Olá para você que acompanha a TV Câmara. Atenção aos destaques do nosso Acontece em Porto Alegre de hoje. Janeiro termina com uma data de resistência da comunidade transgênero. Nós somos, eu e Natasha, as primeiras a assumir enquanto titulares para permanecer uma luta política de 4 anos nessa legislatura. E eu e a Atena estamos aqui dando, na verdade, não somente a cara a tapa, mas defendendo uma posição política muito clara. Pessoas trans vão falar de cidade. Na segunda reportagem da série sobre as 13 bancadas do Legislativo, vamos conferir as prioridades de outros partidos aqui na Câmara. Nesta edição, vamos ouvir os líderes das bancadas do PT, PSOL, PCdoB e PDT para a legislatura 2025-2028. Própria para consumo. Apesar do gosto e cheiro, a Prefeitura garante qualidade da água aqui na capital. Isso porque a Vigilância em Saúde realiza todos os dias cerca de 15 análises para verificar a qualidade da água, para fiscalizar essa água que está sendo distribuída pelo DEMAI e chega nas nossas casas. Tudo isso acontece aqui em Porto Alegre, então fique com a gente. Olá, tá no ar mais um Acontece em Porto Alegre. Deixa eu dar oi para nossa intérprete de Libras, a Maria dos Anjos, que está de volta aqui com a gente na TV Câmara. Muito bem-vinda, Maria, de volta com a gente aqui. Olha só, 29 de janeiro foi marcado pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data celebra a luta por direitos e reconhecimento das pessoas transgêneros. Pela primeira vez, a Câmara Municipal aqui de Porto Alegre tem 2 vereadoras travestis. A nossa reportagem conversou com as parlamentares sobre a importância do feito e quais devem ser as prioridades dos mandatos. De acordo com a Rede Trans Brasil, há 17 anos seguidos, o Brasil segue sendo o país que mais mata a população trans no mundo. Em 2024, foram 105 pessoas trans assassinadas. Os dados apontam a necessidade de combate à discriminação e também de políticas públicas. Nas eleições de outubro passado, a capital elegeu as primeiras vereadoras trans da história do parlamento. E elas falam da importância deste feito e das prioridades para Porto Alegre. Nós somos, eu e Natasha, as primeiras a assumir enquanto titulares para permanecer uma luta política de 4 anos nessa legislatura. Então a gente entende que é uma importância muito poderosa e muito fundamental porque fala diretamente da nossa sobrevivência e os nossos corpos são corpos que não são vistos nesses espaços que são espaços de tomada de decisão de poder. Histórico e muito necessário. Hoje aqui tem uma luta grande, a casa está extremamente lotada por pautas que são do funcionalismo público, de autarquias, e eu e a Atena estamos aqui dando, na verdade, não somente a cara a tapa, mas defendendo uma posição política muito clara, dizendo que as autarquias seguirão públicas e que nós vamos defender, ou seja, pessoas trans vão falar de cidade. Então a gente tem uma intensa possibilidade de realizar uma luta para além daquilo que a gente já entende como luta de ativismo social, por estarmos na rua, por participarmos das paradas LGBTs pelo Estado, por estarmos também vinculados a instituições e sindicatos que apoiam, né, a luta das pessoas transexuais, travestis e não binárias no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Então, nesse momento, a gente parte para escrever uma nova possibilidade de realidade e é isso que a gente intenta aqui nesses 4 anos de mandato na Câmara de Vereadores. Entendendo que o Estado não tem nenhum projeto, e muito menos aqui o município, eu acho que fazer os links com o nosso governo federal. Nós temos casas de acolhimento, temos um programa nacional dos direitos humanos para empregabilidade LGBT, especialmente pessoas trans. Eu acho que sim, é possível buscar e aí sentar com o prefeito e, se for o caso, com o nosso governador, para que a gente possa ter essas políticas implementadas no Estado. Mas a gente sabe que isso vai partir da gente, não? Tá aí, a gente vai acompanhar as vereadoras aqui nesse trabalho no Legislativo e a gente lembra que essas entrevistas foram gravadas durante sessões extraordinárias que foram realizadas aqui na Câmara durante o recesso parlamentar para a votação do pacote de projetos do Executivo. Lembrando que a Câmara volta aí com as sessões plenárias nas segundas e quartas-feiras a partir de 3 de fevereiro. Olha só,
Agora a gente muda de assunto e vai falar sobre leitura. Sabia que a Biblioteca Pública aqui do Rio Grande do Sul teve um aumento de 80% no empréstimos de livros em 2024? A gente vai falar ao vivo com o Guilherme Otávio, que está lá na Biblioteca Pública aqui de Porto Alegre, para tentar entender, Gui, que números são esses e, primeiro, que boa notícia, né? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Acontece em Porto Alegre. Esse aumento foi em 2023 de 3 mil livros emprestados aqui na biblioteca para 5.300 em 2024. E eu estou aqui nesse lugar lindíssimo que eu nunca tinha vindo, nunca tinha conhecido e que tem cheirinho de boas histórias. Aqui na Biblioteca Pública, esse prédio, gente, que é histórico, fica localizado aqui no centro da capital, ele é de 1871. E esse prédio, gente, ele não foi afetado pela enchente, mas a circulação aqui no centro ficou bastante dificultada, mas isso não impediu que tivesse esse salto de 80% na questão dos livros que foram retirados aqui na Biblioteca Pública do Estado. Entre os 10 livros mais buscados por aqui, eu estou com 3 deles. Eu tentei trazer os 3 primeiros, mas a disputa está bastante grande que eu trouxe outros da lista de 10. Olha só, esse foi o mais procurado, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que ele fala sobre racismo. Depois a gente tem aqui O Tempo e o Vento, histórico, né, que conta uma parte da história do nosso estado, do Érico Veríssimo, e várias histórias do Machado de Assis. Esses estão entre os 10 mais procurados aqui na biblioteca. E para explicar para a gente essa questão de esse salto, né, de 80% na quantidade de livros que foram buscados aqui na Biblioteca Pública, eu estou com a Ana Souza, que ela é diretora aqui da Biblioteca Pública. Ana, boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade. Queria perguntar para você a que se deve esse crescimento aqui da busca dos livros? Boa tarde, Guilherme. Muito obrigada por vocês estarem aqui para falarem conosco sobre esse assunto tão importante. Na realidade, o aumento dos empréstimos se deve a várias questões, né? Eu vou apontar algumas aqui que nós acreditamos que sejam, né, os motivos. Primeiro, a questão, a demanda pelas questões sociais. Muitos dos livros, dos 10 livros que foram mais retirados, são de questões sociais, de questões raciais, ou seja, as pessoas estão buscando as questões, se informar mais sobre as questões que estão ali afetando o dia a dia, né? Então a gente vai falar sobre O Avesso da Pele. Esse livro, inclusive, sofreu também por sanções, né? Sanções diretamente das pessoas, de algumas pessoas, na realidade uma certa censura, e isso acabou aguçando, né, a curiosidade das pessoas pelo livro, né? O livro foi proibido em uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também. Então nós tivemos também o livro, né, da Ana Maria Gonçalves, que é Um Defeito de Cor, que foi o enredo da Portela no Carnaval do ano passado. Então isso também aguçou a curiosidade das pessoas, foi um dos livros mais retirados na biblioteca. Nós temos também a questão dos clássicos. Os clássicos estão sempre vivos. Então nós tivemos Clarice Lispector sendo lida, nós tivemos Machado de Assis sendo lido, nós tivemos Érico Veríssimo, né, com clássicos aqui, né, do Rio Grande do Sul e do país, né? História do país passa por aqui pelos livros do Érico. Então, são essas coisas. E tem outras questões também. A biblioteca tem sido também um local que atrai muitas pessoas. É um prédio histórico, um prédio lindo, que está passando por processo de restauro. Tem essa questão também. Tem uma outra questão que são os eventos que nós fazemos para atrair o público, para estimular o público à leitura. Todos os eventos que nós fazemos são pensados nisso, né? Então tem esse foco de atrair as pessoas para o interesse e o amor pela leitura. Então são vários fatores. E teve algum momento de pico, assim, que esses livros foram buscados aqui na biblioteca? Sim, sempre a gente tem isso, como eu falei, né? Então, no início do ano, a gente tem muita procura pelo Avesso da Pele, muita procura pelo Defeito de Cor, por conta do Carnaval e por conta da censura. Mas esses livros foram procurados ao longo de todo o ano. Um exemplo de um outro livro que teve, né? A gente teve essa questão do
do tempo ali também circunscrito foi o livro do Cacaverá, Terra de Mil Povos, que foi um dos livros que foi objeto do nosso clube de leitura. Então, né, o estímulo a esse livro foi muito por conta da divulgação do clube de leitura. Então, ali, naquele período ali de março, abril bastante, mas também todos eles foram retirados muito ao longo de todo o ano. Então, por isso que é importante a gente ver como que esses assuntos mexem com as pessoas, né? Maravilha. Inclusive, eu queria ter trazido o Terra de Mil Povos para mostrar aqui para vocês, mas ele também está esgotado aqui na biblioteca. Ana, queria te perguntar, para a pessoa que nunca retirou um livro aqui na biblioteca, como é que ela faz? Ela tem que ser de Porto Alegre, ela pode ser da região metropolitana e vir aqui retirar? Por quantos dias pode ficar? Como é que funciona? Sim, a biblioteca, na realidade, está aberta para todas as pessoas do estado, não importa o município. E se, digamos, uma pessoa... Tem um caso, inclusive, de uma família que vem uma vez por mês aqui a Porto Alegre fazer um tratamento de saúde. E eles retiram o livro e trazem no mês seguinte. Então, nós fazemos isso também, essas concessões para se adequar às necessidades e realidades das pessoas. Então, está aberto para todo o estado, não só para Porto Alegre, não só para a região metropolitana. Não sendo sócio da biblioteca ainda, basta trazer um comprovante de residência, a identidade e uma taxa única, só paga uma vez de R$10, que é a taxa para fazer frente à confecção da carteirinha. E pronto, já pode retirar os livros. E com relação ao livro do Cacaverá que não está disponível, é porque nós temos vários exemplares dos livros. Então, assim, tem alguns que não dão conta, a quantidade de exemplares que nós temos não dão conta. Outros a gente consegue dar. Tem livros que saem tanto que nós temos até 6 exemplares do mesmo título. Então, assim, isso... Mas, mesmo assim, quando a pessoa não encontra, fica na reserva e assim que o livro estiver disponível, nós avisamos e a pessoa vem retirar. Maravilha. Dias e horários de funcionamento da biblioteca? A biblioteca funciona de 10 às 18, de segunda a sexta, e aos sábados de 10 às 17. Tá certo. Muito obrigado, Ana, pela tua disponibilidade em conversar aqui conosco no Acontece em Porto Alegre. A Biblioteca Pública do Estado fica localizada aqui na Rua Riachuelo, número 1190. E, curiosamente, Felipe, a Rua Riachuelo é onde você mora. Então, fica, inclusive, o convite para você passar aqui depois do programa e escolher um livro ou curtir esse espaço que é muito bonito aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Gui. Obrigado pela entrevista, obrigado a Ana também. Eu já tô com o meu livro do Jefferson Tenório, já tô lendo, é o primeiro que eu tô lendo já. Eu quero ler o segundo, do Continente, que eu ainda não li, clássicos aí, pra gente poder sempre acompanhar. Sempre é bom ter um clássico e é mais que um convite, é uma obrigação a gente conhecer esse prédio da Biblioteca Pública, para quem não conhece ainda. Prédio lindo que fica ali na esquina da Riachuelo, vale a pena a visita também. E lembrando, para fazer esse empréstimo é só você ir até a biblioteca, levar o documento com foto e também o comprovante de residência. Aí é só escolher o livro e levar para casa por 15 dias renováveis por mais 15, tá bom? Lembrando que você tem que pagar uma única vez uma taxa de R$10, depois você não paga mais nada. Agora a gente segue com o segundo episódio da série de reportagens sobre as 13 bancadas do Legislativo. A nova configuração do Parlamento mostra uma diminuição de 5 partidos em relação à última legislatura. Hoje a gente vai conhecer mais sobre o PT, o PSOL, o PCdoB e o PDT aqui na Câmara Municipal. O Partido dos Trabalhadores passa a ser composto por 5 parlamentares. Além da líder, a vereadora em primeiro mandato, Natasha Ferreira, a sigla conta com mais 2 novos nomes, o vereador Alexandre Bublitz e a vereadora Juliana Souza. Os vereadores Aldacir Olibone e Jonas Reis mantiveram suas cadeiras. Sustentabilidade, criação de empregos e a luta contra a privatização são algumas bandeiras da bancada. A gente tem um compromisso com a democracia, com o funcionarismo público, mas principalmente de debater o plano diretor na perspectiva de que o povo participe desse plano diretor, possa também decidir os rumos da cidade, desde a questão econômica. Hoje, Porto Alegre arrecada quase 12 bilhões ano. Nós queremos que essa fatia seja melhor, digamos que distribuída
distribuída. Porto Alegre hoje é uma cidade que tem uma tributação muito alta para os pequenos e médios empresários, mas também tem um desemprego muito grande. A gente precisa baixar a carga tributária e aumentar o mercado de trabalho e um emprego digno para todas e todos. O transporte público, né, que seja de qualidade, que seja mais barato, a água mais barata, nós somos contra a privação do DEMAI, a luz pública, nós queremos uma política de saneamento que atenda de fato às necessidades de Porto Alegre. A partir desta legislatura, PT e PSOL passam a ter as duas maiores bancadas do Legislativo de Porto Alegre, com 5 cadeiras cada. Além disso, as siglas da oposição também se assemelham pela eleição de vereadoras trans. O PT com Natasha Ferreira e o PSOL com Atena Roveda. A bancada do PSOL também é integrada pela vereadora em primeiro mandato, Grazi Oliveira, e pelos vereadores reeleitos, Karen Santos, a segunda mais votada nas eleições, Roberto Robaina, e o líder do partido, Pedro Ruas. O vereador destaca a luta por igualdade de oportunidades aos porto-alegrenses. Combater a injustiça, em taxar as grandes fortunas, em denunciar a corrupção. Um outro olhar para as periferias, né, da capital em relação ao saneamento básico, em relação à proximidade de escolas, em relação ao transporte coletivo. E nós temos um trabalho muito grande também com as pautas chamadas identitárias. Quer dizer, combater o racismo, que sempre fizemos, combater a homofobia, combater qualquer tipo de preconceito, né? O etarismo. E agora vem um momento muito rico, muito sério na Câmara, que é um momento onde a gente vai trabalhar o plano diretor, que é algo também que pode ser inclusivo, pode ser algo que exclui também, e tem que ser algo que proteja o meio ambiente. Isso vai ser uma luta, porque não é o natural. No bloco de oposição, ainda houve renovação em parte da bancada do PCdoB. Assume em primeiro mandato o vereador Eric Denil, ao lado do líder do partido, vereador reeleito Giovanni Colau e coletivo. O parlamentar reforça o compromisso em construir uma cidade menos desigual. O valor da igualdade é algo que pautará a atuação tanto do nosso mandato coletivo como do mandato do vereador Eric Denil. E para nós, também o compromisso socioambiental. Nós precisamos refletir sobre a nova realidade climática que nós vivemos para preparar Porto Alegre para esse novo momento, para que o nosso povo não sofra tanto com os eventos climáticos extremos. Nós tivemos, inclusive, aqui nessa Câmara, no dia da posse, o prefeito defendendo com que pudesse se defender a ditadura militar. E nós somos do time que acredita que precisa defender a democracia, combater o que significou a ditadura militar no nosso país. Então, um agradecimento e a nossa retribuição a cada voto conquistado é se empenhar na luta por uma cidade melhor para todos e todas e que seja uma cidade mais democrática. Reeleito, o vereador Márcio Benzeli é o único componente do PDT e se mantém no posto de líder da bancada. O parlamentar lamenta a baixa representação quantitativa da sigla no Legislativo Municipal. Dentre as principais bandeiras do PDT, Benzeli ressalta o direito ao trabalho, que considera o maior fator de dignidade humana. A gente tem as nossas principais bandeiras na educação, a gente tem um mandato muito focado na área da saúde também. Eu tenho um trabalho classista em torno também do direito à moradia digna, regularização fundiária. E o nosso compromisso de estarmos empenhados aí na reconstrução de Porto Alegre, debatendo as grandes pautas, as boas pautas, as pequenas pautas que também são importantes, não é para o dia a dia, do transporte público, dos postos de saúde, da cultura, do turismo, enfim, segurança. Então a gente vai estar atento aqui, dando a nossa contribuição para um bom debate, em favor da cidade, em favor das pessoas, em favor da qualidade de vida. Tá aí, muito bem. Essa é a segunda reportagem que a gente pôde conhecer um pouco mais aí desse panorama das 13 bancadas aqui do Legislativo. Muito boa reportagem para a gente poder acompanhar e ver essas construções de cada parlamentar, sempre pensando para o bem da cidade. Na semana que vem a gente acompanha a última reportagem com os partidos que faltam para a gente poder apresentar para você. Agora eu tenho algumas perguntas para fazer para ti que está nos assistindo. Tu bebes a água da torneira ou compra o líquido envasado? Tem percebido um gosto ou cheiro na água distribuída pelo DEMAI? E será que isso tem a ver com a qualidade e a potabilidade da água? E mais, será que causa algum risco para a nossa saúde? Bom, para te responder tudo isso, os nossos repórteres, a Vanessa Schmidt e o André Rodrigues, foram até a Vigilância em Saúde do município para descobrir como é que é feita a análise da qualidade da água. Oi, Vanessa.
Então, me diz uma coisa. Olá, Felipe. Pois é, apesar do cheiro, do gosto da água que as pessoas têm reclamado, a Prefeitura atesta que ela está potável para o nosso consumo, viu? Isso porque a Vigilância em Saúde realiza todos os dias cerca de 15 análises para verificar a qualidade da água, para fiscalizar essa água que está sendo distribuída pelo DEMAI e chega nas nossas casas. Essas análises, elas passam por análises físico-químicas, análises microbiológicas, e para que a gente entenda um pouquinho mais sobre esse processo, para a gente entender como que essa água, como que a qualidade dela é testada, eu vou conversar com o engenheiro químico da Vigilância em Saúde aqui do município, Rogério Balestrin. Rogério, seja muito bem-vindo, tudo bem? Queria que tu explicasse para a gente inicialmente por que essa testagem é feita. Bom, na realidade são dois aspectos de análise que são feitos na cidade, né? Isso é determinado inclusive pelo Ministério da Saúde. Uma parte das análises é feita pelo que é chamado de controle, né, que são as companhias de abastecimento, no caso de Porto Alegre, o DEMAI, e a outra parte do monitoramento da qualidade da água é feito pela Vigilância em Saúde, no caso de Porto Alegre, aqui é a Divisão de Vigilância em Saúde da SMS. O DEMAI faz, no caso a Companhia de Saneamento, faz a maior parte dos testes, ou seja, fazem até dezenas de milhares por ano de testes, fazem testes de hora em hora na água, em análises, né? E o que a vigilância faz, as análises de vigilância fazem, é um contraponto dessas análises, ou seja, os relatórios são enviados para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde analisa os relatórios do DEMAI, no caso de Porto Alegre, e faz umas análises de contraponto também para ver se estão batendo com os resultados do DEMAI. Rogério, uma das coisas que as pessoas têm reclamado é em relação ao cheiro, principalmente ao gosto da água, né? Mas mesmo tendo um cheiro, tendo um gosto, a água ela ainda está própria para consumo. Sim, a água está própria para consumo. Esse gosto e cheiro da água, na realidade, é um processo natural que acontece na água, né? É proveniente de micro-organismos que se desenvolvem na água do Lago Guaíba. É natural esse processo, o que não é natural é o Guaíba ter esgoto. Por ele ter esgoto, no período de verão, onde a temperatura é maior, a água está menos turva, está mais transparente por causa dos nutrientes provenientes do esgoto, os micro-organismos se proliferam muito rápido. E isso faz com que produzam essas substâncias que dão gosto e cheiro, que acaba chegando na água. O tratamento, apesar de ter mecanismos para fazer essa retirada desse gosto e cheiro, não consegue retirar totalmente, porque essas substâncias elas são perceptíveis pelo paladar e pelo olfato humano na ordem de uma parte por trilhão, ou seja, um número muito pequeno. Então é muito difícil retirar esses compostos da água. Já que a gente mostra tudo o que acontece em Porto Alegre aqui, Felipe, vou convidar o Rogério agora para nos mostrar como é que funciona, nos explicar como é que funciona essa testagem, que é feita a partir de físico-químicas e também microbiológicas. Então, Rogério, nos explica como é que funciona, por favor? No caso, a gente usa um veículo com um laboratório móvel, né? A gente faz análises de cloro para verificar se a quantidade de cloro está adequada para consumo, a turbidez, que avalia a presença de substâncias em suspensão na água ou não, e isso a gente faz na hora, né? A gente faz in loco, no campo, e retira amostras para levar para o laboratório, para o LACEN, Laboratório Central do Estado, para fazer análise de microbiológica e análise de fluoreto. Vou convidar o André para chegar mais perto da gente e mostrar, porque são equipamentos também que vocês usam, né, Rogério? Sim, esse aqui é um turbidímetro, né? A gente faz análise de turbidez, a gente pega uma amostra de água e faz a introdução aqui e faz a análise na hora, faz a análise na hora. Então ele vai dar o resultado de turbidez aqui. E isso é para garantir para a população, né, Rogério, que a gente está ali, está testando a água, para garantir que a água que é ingerida pela população, enfim, que lava a louça, que toma banho, ela está potável, que ela não vai trazer prejuízos para a saúde, né? Isso, a turbidez avalia a quantidade de material em suspensão na água. Assim, quanto menor esse número, mais límpida, mais pura vai estar a água, né? Menos a presença de material contaminante. Então isso garante, como a turbidez de Porto Alegre costuma ser muito baixa, então nós temos uma água de excelente qualidade aqui, apesar do gosto e cheiro. Então, Rogério, quero te agradecer por trazer esses esclarecimentos para nós, muito obrigada pelas informações. Então, só para tranquilizar o pessoal, deixa mais um recado para eles, por favor. Não, pode... de preferência, a água que vai ser consumida é a da água da rede pública, porque ela tem uma quantidade de análises que garante com tranquilidade o consumo. São milhares, como eu disse antes, são dezenas de milhares de análises por ano. O DEMAI testa a água de hora em hora. Então essa água tem garantia de consumo, diferente de outras fontes aí que o pessoal tem buscado, que nunca foram feitas análises ou foi feito uma vez na vida apenas, né?
Então, muito obrigada e um bom trabalho. Obrigado. Então, esse foi o Rogério Balestrin, engenheiro químico aqui da Vigilância em Saúde, nos trazendo essas informações a respeito da qualidade da água que chega nas nossas casas. Felipe, a gente segue acompanhando tudo o que acontece em Porto Alegre. Volto para o estúdio contigo. Obrigado, Vanessa. Obrigado ao André e principalmente ao Demai aí por esse esclarecimento, para a gente tentar entender um pouco mais como é que funciona, porque mesmo assim a gente fica ainda muito na dúvida de consumir essa água ou não. Então vale a gente sempre lembrar de entender que há esse trabalho também aí da qualidade da água, do monitoramento e também de você aí que está nos acompanhando reclamar, né? Sempre lembrar que você tem esse direito de reclamar, obviamente a água, né, é um bem maior e a gente precisa ter cuidado ao consumir e lembrando, reclamações lá pelo 156. E a Câmara anunciou que vai realizar neste ano mais uma edição da Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. Como a gente vai ver nas imagens aí do ano passado, dos últimos anos, a mostra seleciona 14 espetáculos de dança, circo, música e também teatro para 2 apresentações gratuitas aqui no Legislativo. O edital para inscrições deve ser publicado no Diário Oficial aqui de Porto Alegre em março. As apresentações devem iniciar em agosto. Isso é muito importante porque é uma forma de a gente valorizar esses editais públicos que a Câmara promove todo ano. Também, como esse que a gente está acompanhando, que também está confirmado mais uma edição do concurso Cioma Breitman de fotografia. Esse concurso que premia fotografias nas categorias preto e branco e também colorida. O edital do concurso está previsto para ser publicado no DOPA entre os meses de abril e maio. E a exposição deve começar em setembro. Lindas obras aí para a gente poder acompanhar de valorização dos artistas gaúchos que expõem aqui na Câmara e apresentam esse trabalho aí para todo mundo. Eu e a Maria, então, te convidamos a seguir nos acompanhando aqui na TV Câmara. A gente se despede, fica por aqui. Mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Deixa eu virar aqui a minha câmera para lembrar você que você pode acompanhar a nossa programação completa, porque a gente tem aqui os programas que a gente faz de entrevista, os debates e tem toda essa programação que a gente leva até você para mostrar aqui o trabalho que a Câmara faz e também os vereadores da nossa capital. A gente vai se despedindo, vai abrindo aqui o nosso estúdio com as imagens do Gustavo Manique, também do Wagner Lacerda. Muito obrigado pela sua companhia e a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Um abraço e até lá!